tema do meu capítulo, né? Do capítulo que eu fui desafiado, é paixão. E eu fiz questão de colocar a cruz ali como símbolo da paixão, né? Associando a paixão de Cristo, porque de fato a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse, de entregar a própria vida em amor por mim, por você. E nós vamos, durante essa mensagem, falar muito de paixão e de amor, paixão e amor. E eu queria que você desassociasse mentalmente dessas expressões voltadas para o eros, voltada para o amor de homem e mulher. Desassocie um pouco, baixa suas armas e os seus conceitos e preconceitos, porque nós temos a tendência de sempre que um fala paixão, já associa ao namorado, já associa a paixão do marido com a esposa, da esposa com o marido, né? As palavras têm muito significado, e quando nós trazemos isso para a nossa mente, nós temos a tendência de ficar associando, e nós perdemos muito, né, do conteúdo, da ministração, da palavra. E isso é tão sério que nós vemos poucas ministrações acerca do livro de Cantares, porque nós achamos que é um livro erótico, nós achamos que Deus colocou pornografia na Bíblia, né? Quando na verdade isso está tão enraizado na nossa mente, no nosso coração, que quando nós lemos o texto, nós temos dificuldade de entender que a intimidade de um casal é a expressão que Deus colocou na terra de relacionamento amoroso, e Ele quer essa intimidade. Esses dias o pastor Willy, numa mensagem dele aqui, falando sobre intimidade, e ele disse, olha, essa palavra aqui é intimidade entre um homem e uma mulher. E a gente logo já, nossa, mas a Bíblia está dizendo intimidade de um homem e de uma mulher, e é o mesmo que o relacionamento do homem com Deus? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo, né? Então nós precisamos tirar um pouco essa coisa que nós temos culturalmente de erotizar tudo e acabamos perdendo a essência da palavra, a essência da ministração. Amém? Você está me entendendo? Próximo aí. Pegue essa vida e ame-a. Quando um líder age com paixão, geralmente recebe paixão como resposta. John Maxwell. Isso aí é a lei da semeadura, né? A lei do retorno. Se o líder de célula está lá dentro da célula, ministrando paixão, entusiasmo, alegria, fogo de Deus, os olhos brilham, certamente a célula vai devolver esse mesmo impacto, né? O nosso querido tio Jacques, ele gostava de falar, e ele falava algo muito interessante. Ele falava assim, a célula é a cara do líder. O que ele queria dizer com isso? Se o líder é aquele líder animado, empolgado, apaixonado, que está ali alegre, contente, certamente a célula vai pegar essa emoção do líder, essa alegria do líder, né? Ao contrário, também é verdadeiro. Se o líder já entra na célula, ó céus, ó vida, afinal de contas, o dia hoje foi tão difícil, e eu estou tão cansado, sobrecarregado, moído pela vida, pelo sistema, mas afinal de contas eu sou o líder, eu tenho que estar aqui. Isso vai gerar também um resultado na célula e uma resposta na vida do líder. Eu tirei essa frase aí do empresário John Schneider, eu acho que é assim que fala. Se eu estiver falando um inglês tupiniquim aí, os professores de inglês me ajudam aí. A chave é paixão. John Schneider não apenas come, como também respira, dorme e vive. O que está escrito aí? Papa John's Pizza.
Isso aí é uma franquia de pizza nos Estados Unidos, uma pizzaria, creio eu, né? E ele conta o testemunho desse empresário que, de fato, ele respira isso, ele respira o negócio dele. Ele vive isso 24 horas por dia. O cara deita pensando, acorda pensando, né? E se nós transferirmos isso para a nossa realidade espiritual, né? E a gente pode fazer uma aplicação bem prática e bem objetiva, né? Nós temos muita dificuldade com a questão do TSD, com a questão da vida com Deus, com a questão das disciplinas diárias espiritual. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas o irmão tem 6 meses que não consegue orar e não consegue 10 minutos para ler um salmo durante a semana. Como é que está o coração? O problema não é a disciplina pela disciplina. Mas será que essa pessoa ela está deitando pensando em Jesus, acordando pensando em Jesus, está comendo pensando em Jesus, está vivendo, sendo inquietado por essa paixão, por esse amor de Jesus, né? Como o John Schneider, que até comia pensando no negócio dele. E essa analogia ela é muito séria, porque o próprio Jesus diz, né? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, às vezes, nós nos desconectamos de Jesus. A ilustração da palavra de hoje, né? A frutificação, ela não vem para aqueles que estão desconectados de Jesus. Às vezes, nós desconectamos de Jesus e continuamos no automático da fábrica de fazer biscoito e queremos ver resultados desconectados do Senhor, desconectados da presença do Senhor, desconectados de um relacionamento íntimo com o Senhor. E, de fato, o que nós vamos ver é somente religião e nada mais do que isso. Próximo aí. Let's go, mídia. Introdução. Os especialistas passam muito tempo tentando descobrir o que torna as pessoas bem-sucedidas. Muitas vezes, atém-se às referências das pessoas, a inteligência, formação, outros elementos. Entretanto, mais do que qualquer coisa, é a paixão que faz a diferença. David Sarnoff, da RCA, afirma que ninguém pode ser bem-sucedido a menos que ame o seu trabalho. E quando nós falamos sobre trabalho, eu sei que às vezes nós vemos aí fora um ensino de que o trabalho é o castigo. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que ganhar dinheiro, afinal de contas os boletos estão vencendo, e a segunda-feira chegou, afinal de contas alguém tem que pagar as contas da casa. Nós recebemos esse ensino do mundo capitalista, que diz que o trabalho é uma maldição. Mas o trabalho não é uma maldição. O trabalho é bênção. O homem sem propósito, sem objetivo, sem produzir fruto, certamente vai ser um homem frustrado, deprimido, angustiado. Nós vemos isso em famílias, quando nós vamos aconselhar casais, quando o provedor da casa perde tudo, perde o trabalho, perde o propósito, perde a vontade de fazer algo, perde a sua capacidade de frutificar. E nós vemos que isso afeta não só a vida de quem perdeu, mas afeta a vida da casa, da família e, consequentemente, a sociedade também perde. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. 91% das empresas, dos negócios do Rio Grande do Sul foram atingidos pelas águas. Empresas inteiras, com lama até o pescoço. Uma fábrica da Coca-Cola lá tinha 4 metros de altura de água dentro da fábrica da Coca-Cola. Imagine a cabeça de um empresário, imagine a cabeça de um pai de família que só sabe fazer aquilo e trabalha naquilo há 25 anos. Ele volta para casa e fala, e agora? É muito mais do que simplesmente correr atrás de dinheiro. Se trata de paixão, se trata de propósito, se trata, de fato, de entender aquilo pelo qual nós somos chamados para fazer. Amém? Próximo aí. Você é fruto do resultado da sua paixão. Aquilo que está queimando no seu coração. Aquilo que está ardendo dentro de você.
João, capítulo 1, verso 38, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? João 21, 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Marcos 10, 36, o que vocês querem que eu faça? Perguntou. Jesus sempre foi intencional e incisivo em fazer perguntas, e uma das mais comuns é essa: o que queres que eu te faça? Por que Jesus questionava tanto isso? Porque ele precisava saber o que estava no nosso coração, no coração das pessoas ao seu redor. Ele sabia, né? Ele sabia o que estava no coração. Tanto que ao redor da última ceia, ele olha para os discípulos, olha para Judas e fala para Judas: o que você tem para fazer, vai e faça. Porque ele estava sondando o coração de Judas, ele sabia. Mas por que ele pergunta? Ele pergunta para que cada pessoa possa ouvir o som da sua própria voz e saber aquilo que está no seu coração. Às vezes nós fazemos pergunta no discipulado: meu irmão, como é que está isso? Como é que está aquilo? Parece algo meio robótico, mas não. Isso é didático, isso é pedagógico. Nós queremos que você fale com a sua própria boca aquilo que está no seu coração, para que você reflita naquilo que você está fazendo, na forma com que você está conduzindo a sua vida, por onde estão passando as suas emoções e as suas decisões, aquilo que de fato está no seu coração. Quando alguém, às vezes, quer desistir de algo, desistir de tudo e tal, fala: mas como é que está a sua vida com Jesus? Ah, não está boa, não está boa. Então, quando a gente pergunta, não é porque a gente não sabe, a gente sabe, a gente tem uma sensibilidade espiritual que a gente já bate o olho. Na maioria das reuniões, 3 minutos de reunião, às vezes na oração, Deus já me dá o coração da pessoa. É algo profético mesmo. Mas é importante que as pessoas reflitam no estado em que está o seu próprio coração. Interessante que estou fazendo uma pós-graduação sobre aconselhamento pastoral, e eu não sabia a diferença da psicologia para a psicanálise. E a psicanálise trata simplesmente do subconsciente. A psicologia trata o consciente. Aquilo que você consegue acessar o seu banco de dados aí e entender como que está a sua cabeça. Mas a psicanálise trata do inconsciente. E o psicanalista, o que ele faz? Qual que é o papel do psicanalista? Ele é um bom ouvinte, te bota no divã, bota meia luz, bota um sonzinho ambiente, um ar-condicionado friinho e fala assim: pode contar a sua vida. Se for preciso, te virar de costa para ele, para você conseguir falar. E a maioria das experiências das pessoas é que elas falam de algo que ela fala: mas eu falei isso? Foi eu que disse isso? Não, isso não saiu de mim, disse. E agora nós temos facilidade de gravar, eu creio que muitos estão até gravando. Fala aqui, foi você que falou. Porque Jesus quer o tempo todo que você fale, verbalize. Por isso, tão precioso a oração, tão precioso o tempo que nós falamos verdades para Deus, que a gente se ajoelha diante do Senhor e fala: Deus, é aqui que está doendo. Ao contrário de quando Jesus ressuscitou e entra na sala ali com os discípulos, e Tomé não acredita que está vendo o mestre, Jesus estica o braço e fala: olha aqui o furo, olha aqui o sinal, toca para você ver. Jesus ali naquele momento já estava curado, só tinha marca. Nós temos que ter essa certeza de que dentro de nós as coisas estão tão bem resolvidas ao ponto de poder falar das nossas dores sem sentir dor. Eu acho incrível quando a gente vê alguns testemunhos aqui do púlpito, de marcas do passado, de traumas, de coisas, são verdadeiros fantasmas, e a gente tem coragem de falar, e ao mesmo tempo saber que está lá, é uma cicatriz, é algo que aconteceu, mas hoje nós não sentimos mais dor. Amém? É por isso que Jesus faz perguntas. Faça pergunta para você mesmo, como se fosse Jesus: o que queres que eu te faça?
Repita comigo: o que queres que eu te faça? Qual que é o desejo do seu coração? O que está ardendo no seu coração? Eu acho muito perigoso, né? Nós temos um ensino teológico muito recente, do material do Watchman Nee, Witness Lee e pastora Valnice Milhomes. Material incrível, que fala sobre a composição da nossa alma. Não tem como a gente falar de paixão, de emoções, sem entender a nossa alma. Amém? Você me dá 3 minutinhos aí, eu vou fazer um sobrevoo na sua alma. E nós somos seres tricotômicos. Nós temos 3 partes na nossa alma: mente, emoções e vontades. E esse ensino é bíblico e nós ensinamos isso no EMP. Glória a Deus por isso. Só que nós também trazemos uma ênfase exacerbada na vontade, na mente, na questão da razão, do intelectualismo, né, da importância de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de citar versículo bíblico. E nós falamos de Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós falamos para você levantar cedo para ler a Bíblia. Isso tudo é verdade, glória a Deus por isso. Só que no dia mau, na hora que você bate o carro, o que sai da sua boca? Na hora que o esposo pega no pé da esposa, irrita ela dentro de casa, ela está lá fazendo comida, ela pede para você tirar a toalha molhada da cama, o que sai? Qual é o barulho que sai, que exala da alma dentro de casa? Quando os meninos não estão dando sossego, né? Sai, menino! O que sai da nossa alma? É o texto bíblico que você decorou, né? Gálatas capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito: longanimidade, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso flui da sua boca como beijos de alguém apaixonado? Sim ou não? Seja sincero, seja verdadeiro. Nós reagimos muito mais com as nossas emoções do que com o banco de dados racional que está na nossa mente. Por isso a paixão é tão preciosa. Por isso entender o propósito daquilo que nós somos apaixonados e amamos é tão importante. Por isso Jesus pergunta tanto: o que queres que eu te faça? Pedro, tu me amas. Por isso Jesus dá essa ênfase tão extraordinária nas emoções, porque ele sabe que diante da crise, o que vai ser a nossa resposta? Eu sei que nós falamos que é importante você estudar a Bíblia, porque diante da situação difícil, você vai conseguir meditar nas suas decisões. Isso tudo são verdades, eu não estou aqui desconstruindo teologia não. Mas eu estou querendo dizer que a gente precisa colocar em escala de ordem as coisas e valorizar os nossos sentimentos. Nós temos a tendência de achar que simplesmente pisa em cima de tudo que eu sinto e agora pega toda a razão, o intelectualismo, né, inteligência, versículo decorado, como se nós fôssemos robôs. Nós não somos robôs. Nós não somos... como Paulo Freire fala sobre educação bancária, e ele fala da exposição de conteúdo, e aí o jovem, a criança absorve todo o conteúdo e está resolvido. Não. Quando ele fala de educação bancária, ele está falando justamente disso. Eu não sou adepto a Paulo Freire, mas nesse ponto ele foi muito assertivo. Porque nós somos o resultado da junção daquilo que nós construímos de conhecimento e as nossas emoções, mas nós vivemos muito mais conduzidos pela paixão do que pela razão. E aí eu quero, inclusive, confrontar um filósofo francês, René Descartes, um pensador cartesiano, que ele fala a famosa frase dos filósofos: penso, logo existo.
que ele quis dizer com isso? Que se você tem bons pensamentos, tudo na sua vida está resolvido. Você é um cérebro espetado num palito. E muitas vezes nós trazemos isso para dentro da igreja. Que se nós tivermos muito conhecimento bíblico, eu vim de uma formação batista, que a gente passava a escola dominical 2 horas de reunião, ruminando 2 versículos. E a gente ia para o grego, ia para o hebraico, voltava para cá, voltava para lá, ia na Europa, ia na reforma protestante, ia na cultura, ia no pensador da época, e a gente ficava ali, todo mundo cabeçudo, como diz o pastor Jackson. Mas e as nossas emoções? O que realmente está no nosso coração? O que está nos movendo? Qual é a mola mestra da nossa vida? Olha para quem está do seu lado e fala assim: qual é a sua paixão? Uau, 10:24, Jesus me ajuda. Próximo aí. Paixão é o primeiro passo para a realização. Seu desejo determina seu destino. Qualquer um que tem uma vida além da comum possui um grande desejo. Davi foi um homem aquém da sua época. Salmo 63, verso 1. Eu gosto tanto, eu amo tanto esse salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Isso é amor, isso é paixão, isso é desejo, isso é um turbilhão de emoção agindo dentro de um homem que busca essa presença de Deus. Em outro texto ele fala: mais do que os guardas esperam pelas sentinelas da manhã, assim a minha alma anseia por Ti. Quantos aqui já tiraram serviço de sentinela no quartel? Só eu, misericórdia. Não, tem o Elton ali. Meu irmão, você não sabe o que é passar 2 horas com a arma aqui do lado, no sereno, de 2 horas às 4 da manhã. Você não faz ideia. 2 horas se transforma em 20 dias. Você não pode se mexer, você não pode sentar, você não pode dispersar, você tem que controlar o sono, você tem que controlar o cansaço. E isso no sul de Minas, numa temperatura de 2, 3 graus no período do inverno. E eu entendo o que Davi fala, que o soldado ansiava pelo amanhecer do dia para ficar livre daquilo ali. Isso é um anseio, isso é emoção, isso é desespero pela presença de Deus. Próximo aí. A paixão aumenta a sua força de vontade. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Jesus foi o nosso maior exemplo de paixão extrema. Ele atravessou o Getsêmani, enfrentou a morte, enfrentou a dor por paixão. Eu queria citar uma historinha rápida que está no livro, em que ele fala que um certo jovem foi até o filósofo Sócrates e perguntou o que ele tinha que fazer para obter conhecimento. Ele queria aprender com o filósofo. E aí diz a história que Sócrates pegou a cabeça desse jovem, enfiou dentro de um balde de água e deixou ele... Tirou ele da água e aí perguntou: e aí, o que você quer? Eu quero conhecimento. Enfiou ele de novo dentro da água e... Eu acho que é assim. Tirou ele, perguntou umas 4 vezes. Na 4ª vez ele falou: eu quero oxigênio. O que ele quis dizer com isso? Quando você ainda tiver uma segunda opção, você de fato ainda não enxergou a sua verdadeira paixão. Quando tudo perdeu sentido, quando o apóstolo Paulo diz que eu considero tudo como perca pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, em outras versões diz que ele considera como esterco, como estrume, como algo desprezível, pelo simples fato de conhecer Jesus, ele entendeu que ele podia ser espancado, ser humilhado, ser preso, descer pelo um cesto de um muro,
ele podia ser rejeitado pelos seus pares de ministério, inclusive, ele podia tudo, porque ele entendeu a sua verdadeira paixão. A paixão transforma você. Vai para o número 3 aí, para nós parecer que está acabando. A paixão transforma você. Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Uau! Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. No final, sua paixão terá mais influência do que sua personalidade. Seu anseio, seu desespero por essa presença. Se tem algo que concorre com Jesus hoje e que tem te roubado da presença de Deus, avalie os seus amores. Quero indicar um livro aqui, Você é Aquilo que Você Ama, para você ler. A Jaque já está balançando a cabeça ali. Você é aquilo que você ama. Filósofo americano James Smith. E ele fala sobre esses amores que roubam nosso coração. Quando eu vou encerrar aqui, e eu queria contar um testemunho meu, né? Pode colocar no último aí, na conclusão, só para o pessoal pegar as frases aí, o último. Eu cresci na igreja, eu fui batizado com 11 anos, e eu enxergava no evangelho um estilo de vida bacana. Falava, legal, aqui não bebe, não fuma, não rouba, né? Tem um padrão de vida bacana. Tem uns coleguinhas aqui que os pais é tudo crente, eles são tudo bem de vida. Eu acho que é aqui o meu lugar. Eu tinha 11 anos de idade, falei que queria me batizar, me colocaram na classe dos catecúmenos, parece até um negócio de cemitério, né? Catecúmeno. E eu participei daquilo e tal, e entrei na roda da religião. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu falei, lá fora tem coisa mais interessante do que aqui dentro. Esse povo aqui, de vez em quando tem um acampamento para jovem, o resto, só reunião, falar de oração, tem que ler Bíblia e tal. Lá fora tem coisa mais interessante. E eu andei dando uns pulinhos lá fora. Fui conhecer carnaval, fui conhecer baile, fui conhecer exposição, eu era incutido com rodeio, com andar de cavalo, comprei umas fivelas daquelas que dá para comer dentro dela, assim, de tão grande que era, calça bem apertada, bota com salto desse tamanho, um chapéuzão desse tamanho, parecia um mexicano. Imagina a figura que eu era. E aí, um belo dia, alguém, um irmão que ficou hospedado no hotel da minha família, e a gente conhecia ele de sair para as festas junto e tal, e de repente, o fulano de tal se converteu, ele é lá de Juiz de Fora, fulano de tal se converteu, está aí hoje e tal. Aí eu topei com ele, ele falou assim, pô, vocês são da igreja batista e tal, a gente podia ir para um monte hoje, isso numa sexta-feira. Aí eu falei, monte? Que história é essa? E aí, resumindo a história, eu fui para o monte com esse cara, e a gente começou a orar, no meio de uma mata fechada, não enxergava nada, não enxergava ninguém. E aí eu me curvei ali, eu não tinha nem estrutura teológica, disciplina para orar, eu não sabia orar. Eu só abaixei ali junto com eles, estava todo mundo de joelho, eu ajoelhei também. E aí falei, Deus, se realmente tem algo sobrenatural que o povo tanto fala, eu queria experimentar isso hoje, já que eu estou aqui. Quando eu levantei, uns 40 minutos depois, nisso ali eu já tinha babado, de repente as palavras veio, eu comecei a lembrar de pecado, comecei a pedir perdão, comecei a chorar. Quando eu levantei, aquilo tudo estava branco de fogo. E eu pegava naquelas folhas, e eu abri o olho assim, falando, não é possível. E aí esse irmão falou, vem aqui que eu quero orar por você. Deus está me falando que você vai ser um pregador do evangelho. E eu, pregador do evangelho, de bota, chapéu, eu quero é ser peão de rodeio. E aí, vem aqui.
Esse cara botou a mão na minha cabeça e começou a orar em línguas. Eu sei que eu voei mais ou menos daqui até na pastora Luana e pranchei de costa no meio daquele tanto de folha. Eu sei que eles me arrastaram, me colocaram dentro do carro e eu dentro do carro orando em língua e a turma dando risada. Resumindo, algo aconteceu comigo ali naquela noite. Uma paixão desesperada pela presença de Deus me pegou, me sacudiu de tal forma que nada nesse mundo tem o sabor disso. Fui buscar a minha filha ontem num baile de 15 anos. E aí ela entrou no carro, quando a gente chegou lá, 1h da manhã, estava um som, aquele som, um forrozinho brega sem vergonha. E ela entrou dentro do carro, aí eu falei, e aí filha, como é que foi? Primeira festinha que ela participa sem a gente. Falei, como é que foi a sua experiência? E aí, foi bom, pai. Adolescente, né? Eles são extremamente comunicativos. E aí eu falei, aí eu dei mais uma cutucada. Falei, você dançou forró? Estou escutando forró aqui. Ela falou, claro que não, pai. Eu sou crente. Eu sentei lá no cantinho e fiquei lá na minha. Eu fiquei tão feliz com aquela resposta, porque não é algo imposto, não é algo que a religião, se você pisar lá, você está pisando no antro do inferno. Ela precisa ter a experiência dela. Isso que me pegou no meio do mato, precisa pegar ela. Se você está frio, se você está desanimado, se você está com suas emoções precisando de uma carga na bateria, você precisa encostar perto de uma tomada de 440 volts e ficar ali, como um carro elétrico que precisa ficar 12 horas recarregando. Amém?